vocês sabem, né, o Exu Caveira, ele é um Exu que é chefe de falange, né, na falange dos caveiras, ele é o chefe de falange. Exu Caveira, ele nasceu por volta do ano 660 ao ano 670 depois de Cristo, tá ok? E morreu em dezembro de 698 no Egito, devido a uma emboscada que fizeram para ele e sua tropa, ou seja, ele era guerreiro, ele era, né, uma pessoa do exército de Roma, tá ok? Então, vamos lá, continuando a história dele. O nome do Exu Caveira, quando vivo, gente, a maioria das pessoas veem uma história dele que ele tem o nome de Próculo, tá ok? Essa história que vocês conseguem encontrar circulando aí pela internet, tá ok? Mas este, na verdade, Próculo é o nome do Exu Tata Caveira, tá ok? Não o nome do Exu Caveira. O nome do Exu Caveira, quando vivo, era Décio Etrusco. Isso mesmo, Décio Etrusco, filho de Aristes de Etrusco. Isso mesmo, capitão da Guarda Real Romana, o pai dele era. Naquela época, pessoal, deixa eu tentar explicar para vocês. Quando uma mulher dava à luz ao filho homem, e aquele filho, né, tinha no sangue vamos dizer assim, herdava no sangue, né, herdava o sangue de guerreiro, herdava no sangue de capitão, como o pai dele era capitão da Guarda Real Romana. Ele foi tirado da sua mãe muito cedo e levado à companhia romana para o treinamento, tá ok? Então, o nosso querido Etrusco, Décio Etrusco, não chegou a conhecer a mãe, ou seja, Exu Caveira não chegou a conhecer a mãe e foi levado à companhia romana para ser, né, para se formar um capitão, tá ok? E conforme o tempo foi passando, ele foi treinando e virou, né, o capitão da Guarda Real Romana, tá ok? Naquela época, por volta do ano de por volta do ano 680, 690, muito novo já na época, né, ele se tornou capitão da Guarda Real Romana, tá ok? E em meio a essa volta, enquanto ele era capitão da guarda, né, ele fazia os trabalhos para a igreja naquela época. Ele tinha lá o seu batalhão, composto mais ou menos de 140 pessoas, 140 combatentes que faziam parte da sua tropa, e ele fazia os trabalhos para a coroa romana naquela época, né? Fazia trabalhos para a guarda real ali, né? Para a coroa romana e em nome da igreja também, da igreja judaica, não da igreja católica, viu, gente? Mas da igreja romana na época, é aonde que nasceu também o catolicismo. Então, ele fazia os trabalhos para a igreja, ou seja, matava, né? Pessoas, escravizava pessoas a mando da igreja. Naquela época, gente, né, a igreja comandava a maioria, ou seja, a maior parte das terras do Império Romano. Era o capitão, ou seja, o imperador de Roma, né, que também é muito conhecido como aí o César, mas naquela época não era o César, era o César III, se eu não me engano. Nesta época, a igreja comandava a maioria das terras, né, daquela região e até mesmo do mundo, né, do Brasil, do mundo inteiro. O Brasil naquela época não era uma civilização, era apenas uma colônia. Então, o seu Exu Caveira naquela época, né, fazia esses trabalhos para a igreja.
Conforme o tempo passa, gente, esse nosso querido Exu Caveiro, Décio Etrusco, ele acaba se apaixonando por uma aldeã, né, de uma aldeia onde ele foi fazer um certo trabalho, né, foi fazer um certo trabalho para a companhia, né, da guarda, e ali ele matou a maioria do pessoal ali daquela colônia, o pessoal daquela aldeia. Ele matou a maioria daquelas pessoas que estavam clandestinamente no local. Só que a, as pessoas que sobraram vivas, as pessoas que não lutaram, né, foram presas como escravas, escravos e escravas. E tinha essa moça, tinha essa mulher que chamava Margarida, mas se eu não me engano, Margarida, né? Tinha o nome de Margarida, conhecido como Margaret. Ele acaba se apaixonando por essa mulher e acaba comprando essa mulher, forçando essa mulher a ficar com ele. Isso mesmo. Conforme o tempo passa, gente, conforme o tempo passa, preste bastante atenção nessa. É um fato, é um pedaço bem importante da história. Conforme o tempo passa, essa moça, essa Margaret, né, o nome Margarida, conhecido como Margaret, ela acaba se envolvendo no campo da bruxaria, onde que era proibido na época, né, esse campo da bruxaria. E a igreja acaba descobrindo, né, essa ligação dela com a bruxaria, com a magia ancestral, que na época se usava muito a magia Wicca. Então, o que acontece? A igreja manda sacrificar, manda executá-la, ela, né, como bruxa. E nosso querido Décio Etrusco, que foi encarregado de levar ela até a execução. Como nosso querido Décio Etrusco era uma pessoa leal à guarda, né, ele acaba assim levando ela para a execução e matando ela, né, decepada. E só que no leito de morte, antes da morte dela, né, a Margaret, como ela já vivia com ele, sendo escrava, ela joga uma praga nele, ou faz uma previsão do futuro, melhor dizendo, e fala que ele vai morrer junto com toda a sua companhia, somente aqueles de bom coração que não iriam morrer, né? Então, o que acontece? A maioria das pessoas que eram comandadas pelo nosso querido Exu Caveira saíram da companhia e restaram somente 40 pessoas que hoje em dia a gente conhece, que são as 40 entidades que fazem parte da falange do Exu Caveira, tá ok? E é claro, o tempo passa, né, vai passando, e o Exu Caveira, nosso querido Décio, junto com os seus 40 capangas, nessa época ele já tinha sido mandado embora da Guarda Real, ele não fazia mais parte da Guarda Real, mas ainda era um comandante, era um capitão de uma guarda, mas não da Guarda Real, né? Ele fazia outros poucos trabalhos para a coroa naquela época. Ele foi, vamos dizer assim, que solicitado seus trabalhos em uma aldeia para que tomasse conta das pessoas que invadiram a terra, da mesma forma que ele havia pegado a sua esposa, ou seja, a sua escrava. Então, pessoal, ele chega nessa aldeia, ele vai nessa aldeia a fim de, vamos dizer assim, de punir as pessoas que estavam lá e também na intenção de conquistar novamente as terras que haviam sido invadidas. Chegando lá, eles entraram em um celeiro, onde eles tiveram a notícia que o pessoal da vila, daquela colônia ali, estavam tendo uma pequena reunião. Então, todos os 40 soldados, junto com o nosso capitão Décio Etrusco, ou seja, o nosso querido Exu Caveira, entrou dentro dessa colônia, desse celeiro. Só que o que aconteceu, eles não sabiam que era uma emboscada, ó, tá certo?
O pessoal da colônia pegou o nosso querido Décio, nosso querido Exu Caveira, né, amarrou ele de frente ao celeiro e o restante dos 40 soldados ficaram presos dentro do celeiro. E eles atearam fogo, ok? Eles atearam fogo dentro do celeiro, matando as 40 pessoas. Entre esses soldados também havia mulheres, tá ok, gente? Onde que a gente encontra aí algumas falanges, né, dos caveiras, como Rosa Caveira. Essas 40 pessoas, gente, são as 40 entidades, né, que fazem parte da falange dos caveiras, e morreram tudo junto. Só que ao botar fogo lá nesse celeiro, gente, lembrando aqui para vocês, o nosso querido Exu Caveira não estava dentro do celeiro, ele estava amarrado à frente, né, o celeiro, a fim de ver o sofrimento de seus soldados, tá ok? E nisso, o pessoal daquela colônia havia falado para ele que queria ver o sofrimento de cada pessoa. Só que, como o nosso querido Décio Etrusco, ou seja, o nosso querido Exu Caveira, havia tido treinamento para não sofrer, né, para não ser afligido com o sofrimento dos outros, que era o treinamento do soldado de antigamente, né, soldado da época ali, para se formar capitão. Ele não sofreu muito, só que o pessoal da vila resolveram fazer uma tortura com ele. Por isso que hoje em dia ele tem a forma de caveira. Começaram a tirar a pele, certo? Começaram a descascar a pele do nosso querido Exu Caveira, descascando tudo. Começou bem lentamente. E logo na beira da morte, já quase morrendo, o rosto dele já estava todo sem pele. Muitas partes do corpo já estava toda, vamos dizer assim, no osso mesmo, que eles estavam descascando, melhor dizendo, estavam descascando o corpo vivo dele, né? Na beira da morte, ele se arrepende de tudo que ele fez e pede perdão a Deus. Ele pede perdão a Deus e jurava que ia ajudar a cada um dos soldados que morreram por ele, que morreram junto com ele, tá ok? E assim que ele morre, ele sai em busca desses espíritos, dessas almas que, por incrível que pareça, estavam perdidas. Como o nosso Exu Caveira, ele teve um treinamento em vida muito adequado, seu espírito não chegou a sofrer muito como muitas entidades veem aí. A sua morte, é claro, foi um pouco dolorosa, foi um pouco sofrida, mas o seu espírito não sofreu muito. Por quê? Porque a intenção que ele tinha de ajudar os seus companheiros, que é claro, havia batido o arrependimento no coração dele, havia batido a questão do perdão, ele foi sim perdoado, né, pelo mundo espiritual, foi perdoado, e ele saiu nessa missão de recuperar, de dar auxílio àqueles 40 soldados, né, que faziam parte da sua companhia. E, é claro, ele resgatou esses 40 espíritos, né? E hoje em dia a gente conhece esses 40 espíritos que trabalham na falange de seu Exu Caveira, ou seja, são entidades que vêm na mesma falange que ele, ou seja, na mesma linha, que são trabalhadores da Calunga. E por que Calunga, gente? Porque nosso querido Exu é um Exu muito ligado à morte, na questão da morte, na questão física, carnal e espiritual. Então, por isso que ele é de Calunga, tá ok? É o seu campo vibratório, a sua energia é da Calunga, né? Aonde que ele atua ali, principalmente em males espirituais e corporal, tá ok? Tudo para se chegar no plano espiritual passa primeiramente
em uma das falanges do caveira. Por quê? Porque é ele que te livra, ele que faz o desapego, certo? Ele que faz o desapego da sua alma e do seu corpo, ou seja, do seu espírito e do seu corpo. Ele que faz o desapego, né? A religação ali, ele desliga, faz o desligamento, melhor dizendo, para ficar mais fácil. Exu Caveira, gente, hoje, ele vem na Umbanda, apesar de ser uma entidade muito antiga, né, e as suas primeiras manifestações não foram na Umbanda, em sim em outras religiões, como a gente tem, que é no Catimbó, né, que é uma religião do Pernambuco, e uma outra religião também da Venezuela, ok? Hoje em dia ele vem na Umbanda como Exu Caveira, tem também as suas 40 falanges, né, que são entidades que trabalham do seu lado. A sua bebida é o marafo e o licor. Marafo, para quem não conhece, é a cachaça. A sua vela, ou seja, a sua cor de vela, é a vela preta, que é a cor ligada à calunga, que é a cor ligada ao espiritual e ao perdão. Essa é a cor do seu Exu Caveira. Ele usa a cartola preta, que era o de costume para